Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Torques e na nossa última questão de direitos humanos, o nosso curso de questões comentadas, nós vamos tratar de um assunto muito relevante. Não podíamos deixar de tratar desse assunto, que é o incidente de deslocamento de competência. Esse é um tema que foi trazido para dentro da nossa Constituição com a Emenda Constitucional 45 de 2004, o artigo 109, parágrafo 5º, e é um tema muito relevante que já foi cobrado por mais de uma vez no exame de ordem, e eu trouxe aqui uma questão de 2014, questão cobrada no 14º exame. Vejamos lá o enunciado. Em maio de 1996, o Brasil instituiu o seu primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNDH-1. Na introdução do PNDH-2, que já foi adotado em 2012, em maio de 2002, vem escrito o seguinte: entre as principais medidas legislativas que resultaram de proposições do PNDH figuram a transferência da Justiça Militar para a Justiça Comum dos crimes dolosos contra a vida praticados por policiais, Lei 9299 de 96, que permitiu o indiciamento e o julgamento de policiais militares em casos de múltiplas e graves violações, como os do Carandiru, Corumbiara, Eldorado dos Carajás. A tipificação do crime de tortura, que constituiu um marco referencial para o combate a essa prática criminosa no Brasil, e a construção da proposta de reforma do Poder Judiciário, na qual se inclui, entre outras medidas destinadas a agilizar o processamento dos responsáveis por violações, a chamada federalização dos crimes de direitos humanos. Certo? Em relação a esse último aspecto, ou seja, ela está querendo saber a respeito da denominada federalização dos crimes de direitos humanos, né? É correto dizer que a federalização dos crimes de direitos humanos pode ocorrer apenas no seguinte caso, certo? Então assim, pessoal, qual que é a ideia aqui? É a ideia de que o Estado federal, ou seja, a União, é a responsável por assegurar o cumprimento dos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil faça parte. Se você estiver bem atento, você vai lembrar que lá na Convenção Americana, no denominado Pacto de São José da Costa Rica, nós temos um dispositivo específico, 28, item 1, que ele prevê a cláusula federal. Significa dizer o seguinte, que toda vez que nós tivermos o descumprimento de alguma norma de direitos humanos assumida no âmbito do sistema regional da OEA, e esse Estado for um Estado federado, o responsável pela observância dessa norma é o Estado federal, independentemente de internamente essa responsabilidade ser do município ou do Estado, do Estado membro. Por quê? Porque quem assina o tratado internacional, quem se compromete internacionalmente perante a comunidade internacional é a União, é o Estado federal. Portanto, em razão dessa previsão, nós temos aqui internamente a federalização dos crimes de direitos humanos, ou seja, a ideia de que toda vez que nós tivermos violação a assuntos relevantes de direitos humanos, a responsabilidade por tratar do tema é do Estado Federal, é da União. Então, vejam aqui qual é o conteúdo que está por trás, pessoal. Como eu disse para vocês, nós temos aqui o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, que prevê o seguinte, que nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faça parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou do processo, o denominado incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. E olhem só que relevante. Vamos supor que determinada matéria fosse de competência do Estado. Nós temos a violação dessa competência e é ajuizada uma ação, e essa ação ela é também competência do Estado. Mas essa ação envolve uma grave violação de direitos humanos. Então, assim,
Teoricamente, essa matéria, nas regras de repartição de competência previstas na Constituição e também no Código de Processo Civil, ela seria do Estado, seria de trâmite perante a Justiça Comum Estadual. Contudo, por envolver assunto que diga respeito a uma grave violação de direitos humanos e porque o Brasil assumiu a responsabilidade de não violar essa regra, é possível que nós façamos o seguinte, que a gente suscite, que o Procurador-Geral da República suscite um incidente de deslocamento de competência para retirar essa competência estadual e trazer para a Justiça Federal. Então, atenção, pessoal. Primeiro, alguns pontos que você deve ficar atento aqui em relação a essa temática. Isso decorre do que o Estado é responsável internacionalmente por garantir o cumprimento dos tratados que assina. Aqui leia-se Estado Federal, a União. Somente o Procurador-Geral da República poderá ingressar com o incidente, ou suscitar o incidente. A petição deverá ser apresentada perante o STJ e esse expediente processual tem por finalidade deslocar o julgamento de determinado processo da Justiça Especializada da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Justiça Especializada aqui entra a militar, entra a trabalhista e entra a eleitoral, ou a Justiça Estadual comum, levando para a JF. Certo, pessoal? Então, essa é a ideia do incidente de deslocamento de competência que está dentro da toada aqui da federalização dos crimes de direitos humanos. Respondendo à nossa questão, vejamos. Em relação ao último ponto, é correto dizer que a federalização dos crimes de direitos humanos pode ocorrer apenas no seguinte caso: havendo indício de violação de direitos humanos previstos na legislação nacional ou nos tratados internacionais. Veja, vamos ler ali mais. Havendo grave violação, então veja, olha, fala indício. Havendo grave violação de direitos humanos previstos nos tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Havendo violação de leis protetivas de direitos humanos, tais quais as leis citadas na introdução do PNDH 2, ou havendo grave violação dos direitos humanos previstos na Constituição Federal. Veja, pessoal, vamos voltar aqui para a leitura. A federalização dos crimes vai ocorrer quando nós tivermos aqui grave violação de direitos humanos, né, para assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faça parte. Portanto, a alternativa correta dessa questão é a B, ou seja, quando houver grave violação de direitos humanos previstos nos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faça parte, justifica-se a federalização do crime. Perfeito, pessoal? Então, uma questão muito relevante. Insisto para vocês, saibam muito bem o artigo 109, parágrafo 5º da Constituição, porque ele é muito importante para a sua prova. Certo? Com isso, pessoal, nós encerramos aqui a parte das nossas questões comentadas de direitos humanos. Se houver qualquer dúvida, venha falar conosco, nós estamos à disposição. Forte abraço e excelentes estudos.